Um grande exemplo em relação a essa questão de contextualização na Confissão de Fé de Westminster ocorre muito como, por exemplo, não sei se o ouvinte já participou disso, mas e principalmente quem está aqui já participou, tanto o Léo quanto o Luiz, quanto o Bibo, quando você vai numa reunião de presbitério, né? Explicando para quem não conhece a estrutura presbiteriana. Cada igreja tem um conselho de presbíteros e o pastor eleito. Ah, mano, pula isso daí, velho. Pula isso daí. Só explica a reunião, cara. Aí depois eles têm razão dizendo que presbiteriano é chato, velho. Chato. Pula, vai ter que explicar a nossa vamos estrutura. Lá. Tem representantes de cada igreja que fazem parte desse presbitério aí que reúne uma série de igrejas. Toda vez, quando vai ser ordenada uma pessoa, vai ser ordenado alguém ao ministério, normalmente faz uma seguinte pergunta. Você acha que o Papa é o anticristo? Baseado na noção de Westminster. Então, hoje em dia, muito dos presbitérios, grande parte, na verdade, vai condicionar essa resposta a uma noção muito clara de, olha, a confissão tem um contexto de formação. Não necessariamente lá o Leão XIV? Leão XIII? Não, Leão XIV é agora. Então, Leão XIV, eu tô falando agora. Ah, tá. Do Leão XIV ser o anticristo, a figura lá do anticristo do Apocalipse. Então é algo muito contextual quando a gente analisa este anticatolicismo e que vai se repetir depois, principalmente nos Estados Unidos, com algumas figuras proeminentes aí que a gente vai conversar ainda. E tem live do Bibotalk sobre isso, né? Que a gente comenta sobre o anticristo na confissão. Isso aí depois procura. Então, uma coisa muito interessante quando a gente já começa esses questionamentos e vê essa questão que o Léo colocou de prática contra prática, a gente tem um caso muito emblemático à época nas colônias britânicas, Estados Unidos, que foi o caso da Mance Wheeler. E aí eu vou passar para o nosso historiador explicar esse caso aí, porque foi uma questão que gerou muita controvérsia dentro do meio presbiteriano e reformado nos Estados Unidos. É a Mercy Wheeler, o nome dela. De misericórdia. Misericórdia. Esse caso é famoso porque, assim, na década de 1740, tem 2 livros que são publicados e meio que bagunçam esse universo da discussão sobre milagres. Eles não têm interação direta entre si, assim, são 2 lados do Atlântico. O primeiro deles é a narrativa dos maravilhosos feitos de Deus, que é a cura dessa Mercy Wheeler. Ela, desde os 11 anos de idade, se eu não estou enganado, ela teve uma febre por conta de malária e não conseguia mais andar. Parecia incurável, e então, num culto doméstico, um pastor congregacional foi à casa dela, realizou uma reunião de oração, pediu para que ela se arrependesse, se entregasse a Cristo, e ela se levantou da cama, e nos dias seguintes ela começou a andar. Então, esse pastor escreveu a narrativa, foi divulgado em panfletos, e esse é um dos documentos que solta a fagulha que leva ao grande despertamento, que você já ouviu com o George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, esses caras todos. Então, esse é um dos eventos que desperta o pessoal que está na América do Norte para buscar essa renovação espiritual muito forte. Então, a crença de que os milagres eram uma coisa, milagres como esses, né, de uma pessoa que não conseguia andar e de repente passa a andar por meio do poder da oração, que era uma coisa que aparentemente estava restrita, era apostólica, teriam voltado.